Boa tarde, bienvenidos al primer Journal Club de Radiographics en la SPR. Siento no poder hablar portugués, intentaré hablar portuñol un poquito para hacer esta sesión. Mi nombre es Antonio Luna, yo soy radiólogo abdominal, trabajo en un centro privado en España, que se llama HT Médica, principalmente radicado en Andalucía. Y soy el editor internacional asociado para Radiographics. Vamos a hablar hoy de la presentación de un artículo publicado en Radiographics en 2022 y que fue seleccionado por el panel de geniturinario la RSNA de 2020. Se llama Imagen en cáncer de próstata, o que ya sabemos o que está no horizonte. El principal autor fue el doctor Diego Nascimento dos Santos. Gracias por venir. Fellow de Radiología Musculoesquelética del Hospital Sirio-Libanés, preceptor da Residència de Radiologia y Diagnóstico por Imagen do Hospital Sirio-Libanés, médico radiologista formado pelo Hospital Sirio-Libanés, graduado en Medicina por la Universidad Federal de Santa Catarina. La doctora Menias, la editora en jefe de Radiographics, no nos puede acompañar por problemas de agenda de última hora. Lamentamos su ausencia. También vamos a tener como panelistas a la doctora Natalie Horvath, que fue mentora del artículo y segunda autora. Es profesora de la disciplina de radiología de Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, médica radiologista abdominal del Hospital Sirio-Libanés y actualmente es radióloga abdominal en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Por último, tenemos al doctor Reyes Otaviano Franca Becerra, médico radiologista del Hospital Sirio-Libanés, ISET. El título de esta sesión, como he dicho anteriormente, es un caso sobre estudio de imagen en cáncer de próstata, y vamos a empezar con la presentación de 20 minutos de un resumen del artículo por el doctor Diego Nascimento dos Santos. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Nascimento e vou apresentar, não existe conflito de interesses nessa apresentação, e vou apresentar o trabalho sobre imagem do câncer de próstata, o que nós já sabemos e o que está no horizonte. Bem, esse trabalho começou lá em 2020, no meu primeiro ano de residência, né, quando enviamos esse pôster para o RSNA daquele ano. O pôster ele foi identificado para o Radiographics, né, e 2 anos depois, né, publicamos na Radiographics Fundamentals, né, que é uma parte educacional da revista. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi revisar o papel dos diferentes métodos de imagem no câncer de próstata, desde os métodos convencionais mais utilizados atualmente até as novas modalidades que vêm pela frente. Primeiro, para contextualizar o leitor, né, sobre o câncer de próstata, iniciamos o trabalho revendo alguns conceitos gerais sobre a apresentação clínica, marcos anatômicos e padrões de imagens. Em seguida, apresentamos os atuais métodos de imagem mais utilizados, além das mais recentes modalidades de imagem que estão sendo utilizadas, estudadas e que podem vir a ter um uso mais corriqueiro no futuro, mostrando os papéis desses diferentes métodos em diferentes contextos clínicos, como na detecção, estadiamento, vigilância ativa e recorrência bioquímica. Bem, iniciamos com algumas informações gerais sobre epidemiologia, e como é realizado o screening atualmente, até porque mais adiante discutiremos algumas novas proposições de screening baseadas em métodos de imagem. Mostramos também os principais métodos de obtenção de imagem de material histológico, sendo que atualmente a biópsia sistemática é a mais utilizada, através da qual são obtidos fragmentos de tecido guiado por ultrassom transretal, de forma aleatória, e como utiliza ultrassom, é mais barata e mais acessível. Temos outros métodos também, como a biópsia direcionada por ressonância, onde ocorre a fusão de imagem com ultrassom transretal em tempo real, permitindo biópsias direcionadas e lesões específicas.
E a biópsia totalmente guiada por ressonância, que alguns estudos demonstraram uma maior detecção de câncer clinicamente significativo. Mostramos também o score Gleason, que determina o grau histológico de agressividade do tumor, que varia de 1 a 5, sendo que a soma dos dois padrões histológicos mais frequentes na amostra gera o score final. E a classificação ISUP, que refina a capacidade prognóstica do score de Gleason, variando de 1 a 5. Mostramos os critérios de definição de câncer de próstata, clinicamente significativo, segundo a nova versão do PIRADS, e os critérios do sistema do estadiamento TNM para o câncer de próstata. Além dos principais tipos de tratamento proposto para o câncer de próstata e de que maneira é feito o segmento com o PSA após o tratamento. Trouxemos também informações sobre os critérios de vigilância ativa e de recorrência bioquímica. Já na segunda parte do trabalho, fizemos um esquema bem didático para explicar detalhadamente a anatomia da próstata, mostrando a correlação com os padrões de imagem da ressonância magnética, além de algumas informações clínicas importantes. Mostramos a anatomia da vesícula seminal, da bexiga e sua relação com a próstata, a localização dos feixes neurovasculares, a definição de ângulo retroprostático e cápsula prostática, a zona periférica, que é essa região importante da próstata, sítio de origem de 75% das neoplasias, que apresenta um alto sinal simétrico e homogêneo em T2. A zona central, localizada ao redor dos ductos ejaculatórios, sendo sítio de origem de 5% das neoplasias. E a definição de cápsula cirúrgica também. A zona de transição, que apresenta um sinal heterogeneamente baixo em T2, sendo sítio de origem de cerca de 15 a 20% das neoplasias. E a definição de glândula central, que é formada pela união da zona central e da zona de transição. Em próstatas com hiperplasia prostática benigna, como nesse exemplo, pode ser difícil diferenciar a zona central. E o estroma fibromuscular, que é essa região glandular com baixo sinal em T2. E mostramos também alguns exemplos de imagens em diferentes faixas etárias, destacando essa próstata de um paciente jovem, que apresenta uma zona periférica com áreas de baixo sinal em T2, o que é comum em pacientes mais jovens, e que pode servir como pitfall e fator confundidor de algum nódulo prostático. Nessa terceira parte do trabalho, seguimos para os principais métodos de imagem atualmente utilizados, primeiramente mostrando esse quadro geral comparativo, com suas principais indicações, vantagens e desvantagens, detalhando nos slides a seguir o papel de cada um, com vários exemplos clínicos e de imagem. Iniciando com o ultrassom transretal, que atualmente é mais utilizado para guiar biópsia, mostrando suas vantagens e desvantagens. Passando pela tomografia computadorizada, que tem um papel limitado na avaliação da próstata, ainda assim podendo ser utilizada para avaliar metástases ósseas, metástases linfonodais e em outros órgãos e estruturas pélvicas. Já a utilização da ressonância magnética no câncer de próstata está bem estabelecida na detecção e vigilância ativa, na detecção, estadiamento, vigilância ativa e no segmento pós-tratamento. Aqui demonstramos a representação típica de uma lesão atualmente suspeita de câncer de próstata, com um nódulo com baixo sinal em T2, com restrição à difusão e com realce precoce pelo meio de contraste, com o washout na fase tardia. Aqui mostrando o desempenho da ressonância com alta sensibilidade e especificidade na detecção do câncer de próstata.
Trouxemos alguns estudos importantes recentemente publicados, né, como o PROMIS, o Precision, o INRI-Study, que propõem a utilização de ressonância multiparamétrica da próstata como triagem antes da biópsia e sugere que a biópsia guiada por ressonância é superior à biópsia guiada por ultrassom transretal, né, com melhora na detecção de câncer clinicamente significativo, com redução no sobrediagnóstico de câncer clinicamente não significativo e com redução na necessidade de biópsia em aproximadamente 30%, né, principalmente quando a densidade de PSA é muito baixa. Os estudos também demonstram o papel importante da ressonância no estadiamento clínico, pois confirma a presença e localização da extensão extraprostática em homens de alto risco e confirma a doença confinada à próstata em homens de baixo risco. Além disso, estratifica o risco de pacientes que podem se beneficiar de um tratamento mais invasivo ou exclui os pacientes, né, que podem ser prejudicados pelo sobretratamento. Além disso, através da ressonância, é possível estabelecer critérios de estadiamento para a identificação de extensão extraprostática da doença. Aqui, nessa imagem, a gente vê na seta amarela, né, um nódulo de um tumor claramente confinado à próstata, e na sequência, a gente demonstra os critérios de extensão extraprostática, né, primeiro de contato com a cápsula prostática, né, sendo que quanto maior o comprimento do contato, maior o valor preditivo positivo. A ruptura capsular, uma margem prostática mal delimitada, o espessamento ou protuberância da cápsula prostática, os contornos irregulares da cápsula, a infiltração da gordura periprostática, a obliteração do ângulo periprostático e a presença de uma massa periprostática. Seguimos com exemplos clínicos de imagem demonstrando a importância da ressonância também no estadiamento M, na vigilância ativa e na recorrência bioquímica. Aqui demonstramos também a classificação PIRADS, né, em sua nova versão, mostrando aqui novamente, né, que a ressonância, ela possui um valor preditivo positivo, né, na classificação no câncer clinicamente significativo, com uma alta taxa de detecção, sendo que a sequência principal na zona de transição é o T2 e na zona periférica é a difusão. Mostramos aqui também a utilização da biópsia direcionada por ressonância, né, onde as imagens são mescladas com as imagens de ultrassom transretal em tempo real, permitindo biópsias direcionadas da lesão. Aqui outro estudo recente, né, que sugere que a biópsia direcionada por fusão de ressonância e ultrassom aumenta a detecção do câncer de próstata clinicamente significativo em comparação com a biópsia sistemática. E a biópsia guiada por ressonância, usada de forma isolada, né, com uma menor taxa de evolução da doença para câncer clinicamente significativo após a prostatectomia radical. Agora, passando para os métodos de imagem molecular, né, o PET-PSMA se consolidou como método de imagem mais preciso para avaliar o câncer de próstata em diferentes situações clínicas, sendo o ligante aí mais utilizado, com galho 68, com PSMA. Demonstramos então o papel importante do PET-PSMA no estadiamento primário em doença de alto risco, antes de procedimento cirúrgico ou em planejamento terapêutico, na detecção de metástases na presença de recorrência bioquímica, além do papel no restadiamento e avaliação da recorrência terapêutica, da resposta terapêutica. Aqui os números de algumas pesquisas, né, demonstrando a alta taxa de detecção na recorrência bioquímica. Outro estudo recente, o PRO-PSMA, ele mostra a superioridade do PSMA utilizado no PET-CT sobre os métodos convencionais para estadiamento N e M, né, com acurácia superior e maior impacto no tratamento.
Aqui os números desse estudo, né, demonstrando a alta sensibilidade e especificidade sobre os outros métodos, a tomografia e cintilografia óssea. Já na última parte do trabalho, ela traz as perspectivas futuras relacionadas à imagem na avaliação do câncer de próstata. Trouxemos alguns estudos como MRI First Screening, que foi associado a uma melhora no perfil de risco-benefício e custo-efetividade em comparação à triagem com biópsia inicial. Esse outro estudo também sugere a utilização de screening populacional com ressonância biparamétrica no lugar do rastreio com PSA e foi associado a mais homens com diagnóstico de câncer clinicamente significativo, sem um aumento no número de homens orientados a fazer biópsia ou com sobrediagnóstico de câncer clinicamente não significativo. Sendo que na ressonância foi utilizado PIRADS 4 ou 5 para definir um resultado positivo, em comparação com um valor de PSA maior ou igual a 3. Outro método, né, que já vem sendo utilizado em alguns centros é a PET ressonância, que combina os dados moleculares do PET aos elementos morfofuncionais da ressonância magnética, sendo que a PET com ressonância é superior ao PET-CT para a identificação do câncer de próstata recorrente, com melhor desempenho diagnóstico para estadiamento TNM e aumento da sensibilidade na detecção de câncer de próstata em comparação com a ressonância magnética. Demonstramos detalhadamente o papel da PET ressonância, né, no estadiamento TNM através de casos clínicos ilustrativos, bem como na avaliação de resposta terapêutica e na recorrência bioquímica, sendo que a PET ressonância aumentou a sensibilidade na detecção de câncer de próstata em comparação com a ressonância magnética utilizada de forma isolada, com especificidade semelhante. Outro método, né, que vem sendo estudado é o microultrassom de alta resolução, que utiliza altas frequências de até 29 MHz, com aumento na resolução espacial e com melhora na avaliação anatômica, né, permitindo a visualização de alvos vistos na ressonância em tempo real, sem a necessidade de utilização de um software de fusão. Alguns estudos demonstraram aumento na taxa de detecção com sensibilidade e especificidade para câncer de próstata clinicamente significativo, comparável à da ressonância magnética. Aqui temos alguns vídeos de exemplo, né? No primeiro vídeo, a gente vê uma imagem com corte sagital mediano da próstata, mostrando detalhadamente, né, em alta resolução a uretra prostática, o ducto ejaculatório e a zona periférica. Já no segundo vídeo, a gente vê uma imagem hipoecogênica, um nódulo hipoecogênico na zona periférica, no momento em que está sendo realizado a biópsia, né, com coleta do material histológico. A utilização do ultrassom de alta frequência, né, permite a detecção de lesões focais adicionais que requerem a estratificação com base em uma pontuação de risco de câncer de próstata chamado PRIMUS, sendo que ele varia de 1 a 5, né, sendo que o PRIMUS 1 e 2 são representações de lesões caracteristicamente benignas. O PRIMUS 4 e 5, né, representam lesões com doença significativa, sendo já indicada a realização de biópsia direcionada da região suspeita. No PRIMUS 1 e 2 pode ser realizada biópsia sistemática e no PRIMUS 3 são imagens com características indeterminadas, né, que podem ser utilizadas tanto a biópsia direcionada como a biópsia sistemática a depender da suspeita clínica. Mostramos também a utilização de outros métodos em estudo, né, como a linfografia por ressonância magnética, que é um novo método para estadiamento nodal não invasivo, que pode ser útil em locais onde o PET-PSMA não está disponível. Outro método que vem crescendo é o Radiomics, né, que possui estudos com aplicações na detecção e localização de câncer de próstata clinicamente significativo, na predição de score de Gleason, de extensão extracapsular e recorrência bioquímica. Aqui demonstramos um esquema detalhando como funciona o Radiomics.
E também outro método que apresentamos é a teragnóstica, né, que une a terapia e diagnóstico no mesmo procedimento, sendo que esse estudo, o Vision Trial, ele utilizou o lutécio PSMA, né, que é um radioligante de partículas beta, que entrega radiação seletivamente às células que expressam PSMA. Ele se liga com afinidade ao PSMA, né? O lutécio emite partículas beta com alcance de 1 milímetro, né? O que permite uma adequada radiação ao tumor e mínimo dano do tecido normal circunjacente. E para finalizar, trouxemos as últimas abordagens de imagens em câncer de próstata propostas pelos guidelines das principais sociedades mundiais. Bem, e para concluir, eu gostaria de dizer que atingimos o objetivo do trabalho, né, que serve tanto de base de aprendizagem tanto para os residentes que estão iniciando na imagem de próstata, quanto serve para consultas aos radiologistas mais experientes, né, com informações de estudos mais recentes sobre o câncer de próstata e demonstração de alguns métodos, né, que podem ser utilizados mais frequentemente adiante. Essas são as nossas referências, as nossas leituras sugeridas. Eu gostaria de agradecer, né, ao mentor do trabalho, o Dr. Públio Viana, a doutora Nathalie também, que é autora e orientadora científica do trabalho, e aos demais autores também. Muito obrigado. Felicitaciones, Diego, por la presentación. Muito obrigado, foi um prazer, agradeço o convite. Eres un buen ejemplo de cómo de un país como Brasil, enviando un abstract a la RSNA, se puede convertir en un artículo de Radiographics. ¿Cómo fue tu experiencia? Então, né, a gente iniciou em 2020, no primeiro ano de residência, né, enviando esse trabalho como painel do RSNA. Até então, né, a gente não tinha nem ideia, né, de que poderia tomar essa dimensão, né. O trabalho ele foi selecionado para a revista e a partir daí foi um grande aprendizado, né. Lá no hospital a gente possui orientadores, né, como a doutora Nathalie, a doutora Cláudia, a doutora Ari, né, que são dedicados exclusivamente para fazer orientações de trabalhos científicos, né, e foi uma grande experiência, né, aprendi né, como iniciar um trabalho, né, as maneiras de como a gente faz a pesquisa, então foi acima de tudo, um grande aprendizado. ¿Cómo fue importante para ti tener mentores como Nathalie? Não tenho, né, são, né, profissionais com grande experiência na área, né, então a gente ter esse contato direto, né, com esses profissionais é de grande valia, né. A gente aprende muito e foi uma grande experiência, assim. Então agradeço bastante, né, às orientações da doutora Nathalie e dos demais orientadores também. E Nathalie, para ti foi difícil? Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Diego, parabéns. E para quem estiver no R1, R2, saber que desde o início dá para fazer um belo trabalho como o seu. Eu, o Públio e os demais autores estão extremamente orgulhosos e é possível, sim, desde o início da nossa formação, se a gente estiver em um local que vocês detectem que tem algum exame ou alguma doença que seja mais prevalente do que a média, vale a pena, sim, dedicar um tempo para fazer um painel bem legal para o RSNA e existe uma chance real de que isso seja convidado para um paper. Ya hablando del contenido del artículo, habéis hecho una revisión muy exhaustiva del papel de las técnicas de imagen en los diferentes escenarios clínicos a los que nos enfrentamos en el cáncer de próstata. Y yo la primera pregunta para cualquiera de vosotros es, bueno, la resonancia magnética y la biopsia dirigida está de forma establecida, están metidas en el algoritmo diagnóstico actual. ¿Cuál pensáis que van a ser los próximos pasos de estas técnicas en la detección del cáncer de próstata en pacientes sin biopsia previa?
Não, isso aí é algo que realmente foi um avanço muito grande, porque se nós formos pensar em câncer, né, Regis? Uhum. Imagine algum paciente que tem um risco de câncer e a gente faça biópsias cegas de diversas regiões, como se fosse um fígado, uma mama. Então, não existe isso nos outros órgãos, fazia isso em próstata e foi um avanço muito grande a gente poder usar uma biópsia direcionada, sabendo qual é a área de risco, para que obtenha-se áreas extras daquela área de maior risco. Isso ele mostra muito bem, ele mostra vários trials que provem isso, e pelos dados mais novos, a grande tendência é essa, que a imagem seja adicionada, então, como uma das primeiras etapas para guiar quais casos que são de risco, e mais do que isso, qual região que é de risco. E acredito, aliás, parabéns pelo artigo, e acho que a forma como foi colocado o tema, Nathalie e Diego, inicialmente poderia até ser uma forma um pouco assustadora, porque você coloca uma revisão de toda a imagem e ainda se propõe a dizer qual é o que está no horizonte. Então, acho que isso foi muito desafiador para vocês colocarem tudo isso num artigo, e como o Diego mostrou, é um artigo extremamente lógico, existe uma linha de raciocínio do início, meio e fim. Então, parabéns, certamente não é fácil, depois que está pronto, a gente olha, mas a gente sabe que até chegar ali foram muitos obstáculos, né? Então, acho que pela própria delineamento do artigo, a gente vê muito a parte anatômica no início, que acho que é super importante, que quando a gente vai ver o exame de próstata, a gente já começa vendo a anatomia e fazendo a medida da próstata, que é muito importante hoje, porque a partir da medida da próstata você vai ter a densidade do PSA. Isso acho que é muito importante, né, doutor Antônio? Muito importante isso, que a gente saiba conhecer a anatomia, para que você possa medir adequadamente e a partir disso você ter, então, a densidade do PSA, e isso vai nortear uma série de outros parâmetros. Então, acho que essa revisão anatômica é fundamental, e a partir disso a gente tem todos os dados, que de fato, né, hoje norteiam a realização da ressonância nesse paciente que está em risco. Tem uma grande discussão, né, doutor Antônio, sobre o screening, PSA, acho que essa é uma discussão aí espinhosa, né, a gente já teve em outros momentos, mas, né, então a gente sabe que foi uma luta muito grande, né, a gente durante muitos anos fez ressonância pós-biópsia, né? E a gente sabia que os resultados eram ruins, e mudar toda a cultura dos urologistas para trazer essa ressonância para antes foi muito difícil, mas hoje a gente tem já nível de evidência 1, né, para que isso seja feito. Isso foi um assunto muito bem vencido aí, graças ao esforço de muitos radiologistas. Então, minhas considerações iniciais são essas, e a partir disso a gente tem outros detalhes que a gente pode discutir, né? Si os parece bien, yo os propongo que vayamos revisando, como tenemos 30 minutos, diferentes escenarios clínicos, cuál es el papel de las técnicas de imagen en cada uno de ellos. ¿Parece bien? Sí, que si queréis vamos a ir yendo por diferentes escenarios clínicos, por ejemplo, detección de cáncer de próstata, la recidiva, seguimiento activo, ¿no? ¿Cuál es el papel de las técnicas de imagen en cada uno de ellos? O que me chamou a atenção na pesquisa, durante o trabalho, também foi a possibilidade de utilização da ressonância magnética como screening, né, inicial, né, e substituir o exame de sangue, né, que é feito com PSA. Né? Então, né, ainda está sendo pesquisado, claro, mas seria um avanço, né, bem significativo. Sí, el screening... El screening con resonancia magnética yo pienso que va a crecer. Lo que todavía tenemos que definir es en qué tipo de pacientes tenemos que utilizarlo. No sé, Nathalie, qué piensas, o si en el Memorial tenéis un programa de screening con resonancia magnética, ¿en qué tipo de pacientes lo estáis utilizando? A gente acaba que recebe mais aquele caso que já vem de alto risco, né? Porque os níveis do PSA estão altos, e a gente acaba fazendo aquele exame inicial para avaliar se tem alguma lesão de alto risco, avaliar se dentro da próstata, se tem alguma área de maior alto risco que precise coletar áreas extras daquela área de maior risco. E aí, dependendo do laudo patológico, se a imagem for ou não compatível com o laudo patológico, a gente opta ou cirurgia ou segmento, né?
né? Então, se a gente vê um nódulo muito agressivo, né, incompatível com o laudo patológico, às vezes em alguns momentos é até sugerido uma nova biópsia um pouco mais recente, mais precoce, para que garanta-se que não tem nenhum tumor de mais alto risco e aquele paciente, sim, possa continuar num watch and wait do próstata. E aí sendo seguido, então, com a imagem novamente, para a gente, através da imagem, conseguir caracterizar se aquela região aumentou, diminuiu, ou tem alguns pacientes que até a ressonância é negativa, mesmo tendo um tumor de baixo grau. Então, nesse segmento, para a gente vendo se, ao longo do tempo, outras lesões mais de alto risco foram surgidas. E, de novo, para direcionar a biópsia, se necessário. Perfeito. Has comentado un tema, un tópico muy interesante, que es la resonancia magnética. Seguimos sabiendo que tiene un 5-15% de casos que va a ser negativo y donde podemos tener un cáncer de próstata clínicamente significativo. En estos casos, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Repetir la resonancia? ¿Hay algún papel para el PSMA, PET ou até o PET, PET-RM, PSA, né? Porque aí a gente vai conseguir juntar tanto a imagem anatômica quanto a imagem funcional. Isso, com certeza, seria uma das nossas próximas etapas. E, dentro desse tópico também, no pós-cirúrgico, se a gente for indo para os casos pós-op, né? Em caso de sinais sugestivos de recorrência tumoral, muitas das vezes a imagem anatômica não consegue detectar nenhuma região suspeita, mas o PET, PSMA, por ser um método muito mais sensível, né? A gente acaba vendo casos até esdrúxulos, que a gente já viu vários, mas, por exemplo, de um linfonodo super pequeno, torácico de vir positivo, uma área que a gente nem esperaria. Então, isso realmente foi um ganho muito grande para esses pacientes. Sí. Está claro que en el caso de recidiva bioquímica parece que el PET-PSMA es la prueba de elección, sobre todo con niveles de PSA bajos, porque es mucho más sensible. ¿Vosotros lo utilizáis siempre como primera opción en todo vuestro centro o utilizáis la resonancia magnética como alternativa o resonancia de cuerpo completo como alternativa al PSMA en algún caso? A gente está fazendo bastante PET-PSMA, né? Quando a gente não encontra nada anatômico de início, a gente já vai para esse próximo passo. A rotina para a prática privada hoje já está totalmente direcionado para o PET-PSMA. A gente tem reservado ainda a ressonância para, em casos em que há a recorrência bioquímica, vem um PET-PSMA negativo e aí a gente tenta então fazer a ressonância, acreditando que a ressonância ela tem um desempenho melhor para avaliação da loja, né? Daí, acreditando nisso, a gente ainda tem feito algumas ressonâncias para avaliação da loja. A gente tem alguns casos em que a gente conseguiu localizar o tumor, mas esses casos também não são tão frequentes, mas a gente tem visto mais esse cenário. Otro tema importante es la biopsia guiada por resonancia magnética. Hay diferentes tipos, cognitiva, de fusión, dentro del imán y un BOR. Vosotros en el Hospital Sirio-Libanés, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál utilizáis más? ¿La hacen los radiólogos? ¿La hacen urólogos? A gente vê, né, atualmente, como nos outros locais, mais a biópsia guiada por ultrassom transretal, né, com software de fusão, né. Já a biópsia guiada diretamente por ressonância, né, parece que nosso hospital ainda não tem a disponibilidade. Até gostaria de comentar com a doutora Lantari, né, como se nos Estados Unidos se já estão utilizando bastante. Lá é um pouco diferente daqui. Normalmente quem faz é o urologista. Como que é na Espanha? Eu até ia te perguntar. En general lo hacen más urólogos, urologistas. Nosotros en nuestro grupo lo hacemos radiólogos, los radiologistas. Pero somos una excepción. No somos muchos. En general lo hacen los urólogos, los urologistas. A mesma coisa lá. E alguns urologistas fazem fusão visual mesmo. Cognitiva. Subjetiva, cognitiva, e poucos casos, aqueles casos mais difíceis, assim, faz a fusão das imagens em BOR. Este año, en las guías de la Sociedad Europea de Urología, ya recomiendan claramente la
la biopsia transperineal por encima de siempre que haya la posibilidad, la favorecen respecto a la transrectal, y ahora mismo hay una tendencia a favorecer la transperineal porque hay menos riesgo teóricamente de prostatitis. Sí, ¿vosotros pensáis lo mismo o...? Aqui no Brasil tem tido uma mudança muito radical, e é recente, mas é bastante radical também, baseada nisso, na experiência europeia, da mudança da biópsia transretal para transperineal. Embora a gente saiba que o risco de infecção é baixo, com os protocolos utilizados é muito baixo, mas existe uma pressão para essa mudança, porque aqui no nosso país essa mudança também significa uma mudança da biópsia da mão do radiologista, que aqui em grande parte ainda é feito pelo radiologista, em grande parte para a mão do urologista, porque é uma biópsia que aqui no nosso país, a transperineal, apesar dela ser mais cara, ela vem ganhando muito espaço por conta dessas guias, desses novos guidelines, apesar de que a gente sabe que o próprio ganho é contestado, e existe também uma outra dificuldade, que é a mudança do próprio template do patologista. O patologista tem que fazer um template de imagem que é diferente, porque a anatomia da próstata muda na biópsia transperineal, mas é um assunto que a gente provavelmente vai ouvir falar mais e mais, essa mudança. Algumas vantagens, como a gente sempre fala, talvez sejam lesões anteriores, né, sejam mais fáceis de serem biopsiadas, mas é um ponto agora que está sendo discutido bastante. La biopsia dentro del imán de la resonancia magnética la utilizáis en casos seleccionados como primera opción o siempre como segundo cuando ha sido negativa una de fusión? ¿Tenéis alguna experiencia? Na época era mais como segunda opção, né? Você? E até só indo um pouco atrás, a gente não comentou dessa nova técnica nesse paper, porque foi alguns anos atrás. E eu recentemente soube que, dependendo do paper, a gente pode criar alguns updates, né? Então é algo que até dá para a gente pensar o que surgir de novo em próstata nesses próximos anos. Existe uma via alternativa, em vez da gente ressubmeter do zero tudo para ser refeito, a gente pode adicionar. São menos autores, menos páginas, mas é algo que a gente também precisa lembrar, que entra como uma outra possibilidade, né? É muito legal, não sabia, Natália. Sim. Eu creo que é uma muito boa possibilidade. É muito interessante, né, que a partir do momento que a gente terminou o trabalho, já surgiram novos artigos, novas pesquisas, então é uma maneira de manter atualizado aí o trabalho. Sí, está claro, porque además este es un tema muy cambiante. Las guías clínicas cambian prácticamente cada año. Tenemos nuevos invitados al escenario del diagnóstico por la imagen en cáncer de próstata. Y quería hablar de uno de ellos que para los urólogos está creando muchas expectativas, que es el ultrasonido. ¿Qué pensáis del ultrasonido? ¿Será una alternativa a la resonancia magnética? ¿Nos servirá para hacer biopsias cognitivas bien dirigidas porque veremos los nódulos? ¿Cuál creéis que será el papel? Eu acho que a gente lida agora com um câncer que é muito frequente. Então, quanto mais opções a gente puder dar, eu acho que é melhor, né? E daí a gente poderia ponderar sobre custo, disponibilidade, treinamento. Então, não acho que vai substituir, talvez venha para agregar e para disponibilizar para mais pacientes. E principalmente agora que a gente está nesse watch and wait para próstata também, então esses métodos vão ter que ser repetidos. Então, quanto maior o leque, eu acho melhor. Eu também concordo, Natália. Eu acho que a disponibilidade de exames em países diferentes, a gente está falando para diversos países, não são todos os centros que dispõem de uma ressonância de 3 Tesla, alguns de 1,5 Tesla, a gente pode dispor de um outro arsenal que pode nos ajudar. É claro que a gente ainda tem um papel muito bem a ser definido, existe uma proposta de classificação que vocês colocaram e que o Diego apresentou muito bem, mas é claro que isso tem que ser muito bem trabalhado. A gente sabe de outras propostas
propostas de sistematização ultrassonográfica para outras áreas que já foram colocadas e que sofrem sempre com aquelas questões relacionadas ao próprio método, clássicas, etc. Então a gente já sabe disso, mas eu concordo totalmente. Fazendo parte do arsenal, acho que a gente deve pensar assim, da mesma forma como um outro ponto que foi colocado pelo Diego, que é a questão dos linfonodos. Acho que existe um interesse dos urologistas enorme em muitas publicações, porque hoje ainda existe um debate em aberto sobre a questão linfonodal, e aí você traz inclusive o contraste ferromagnético, que tem todas essas discussões que você pôs. Acho que esse é um tema muito interessante. Não sei se alguém aqui tem uma experiência prática em relação a isso, tem questões de aprovação, etc., mas acho que isso também é fantástico. E na questão do ultrassom, microultrassom, né, até questão populacional, o acesso na ressonância ainda é bem limitado, né, aqui no Brasil principalmente. Então, né, esses novos métodos, né, mais baratos como ultrassom, né, então permitiriam um acesso maior à população também, né. Pienso que, por un lado, como decís, es bueno tener muchas opciones, pero por otro lado es malo porque es difícil fijar los algoritmos diagnósticos de forma clara y ordenada, y muchas veces cada grupo, cada centro cambia el algoritmo, y si ya estamos, que nos ha costado mucho tiempo y trabajo meter una técnica como la resonancia magnética dentro del algoritmo de los urólogos, me da miedo que pudiera ser un paso atrás, pero bueno, esto es una opinión personal. Luego también un tema que no se ha comentado, pero yo pienso que es muy importante, es que el principal problema de la resonancia magnética es que, a pesar de la guía PIRATS todavía tenemos una mala reproducibilidad por falta de entrenamiento adecuado en la lectura de la resonancia de próstata con los radiólogos. Yo creo que las sociedades de radiología, papers como este ayudan a entrenar a los radiólogos, pero no sé cómo es vuestra experiencia en cuanto cómo de importante creéis que es esta heterogeneidad en la lectura de la resonancia magnética. Isso é realmente algo que a gente precisa pensar, porque não adianta criar um método perfeito que só 2 pessoas saibam, né? Ou 20 pessoas saibam. A gente quer algo que é reprodutível. É claro que conteúdos como esse, a nossa ideia final é isso, é disseminar conhecimento da forma mais objetiva e prática possível, mas também, em paralelo, como ele botou como futuro, ferramentas de AI, não para substituir a gente, mas para ajudar a gente, principalmente pessoas que têm menos prática, sabendo que algumas pessoas, vocês, lidam com câncer de próstata diariamente, mas dependendo de onde a gente estiver no mundo, talvez veja menos do que nos outros lugares. Então, ter um AI para auxiliar-nos também, por isso que ele colocou esse tópico um pouco como futuro, né? Perfeito. E é muito bem colocado, Nathalie, isso porque a variabilidade interobservador já foi extensamente demonstrada que para o PIRADS é muito alta, né? E eu tenho uma especial preocupação, e a gente sabe que tumores de zona de transição, embora sejam tumores bem menos frequentes, são tumores bem mais difíceis de serem diagnosticados. Talvez a minha esperança, e isso até é um ponto para colocar para vocês, que se essas ferramentas, tanto AI quanto especificamente Radiomics, pode ajudar na detecção especificamente desses tumores de zona de transição. São tumores mais difíceis, são tumores mais complicados da gente diagnosticar. Então, acho que esse é um ponto muito importante aí de como vemos o método, como classificamos e as dificuldades que tem. Porque quem trabalha com próstata sabe que muitas vezes você olha, discute com um colega, e mesmo com colegas dentro do mesmo serviço, você não consegue ter um consenso ali em relação aos achados, né? Otro campo que se está abriendo es el uso de la imagen para dirigir la terapia, tanto la terapia focal como la terapia sistémica. Empecemos con la terapia focal. No sé cuál es vuestra experiencia, si se utiliza mucho la terapia focal o no, qué tipo de energía utilizan. ¿Pensáis que la guiada por resonancia magnética, el HIFU principalmente, va a ser la ganadora dentro de la terapia focal, o pensáis que la crioterapia o otra energía va a ser la primera opción? ¿Y cuál es el papel de la resonancia magnética en la guía de la terapia focal?
A gente tem a experiência trabalhando com alguns urologistas que começaram a fazer aqui no Brasil, trazendo um pouco da experiência francesa de terapia focal, em que eles fazem aquela hemiprostatectomia, né? Então aqui eles não faziam só a ablação por HIFU, a experiência aqui basicamente é com o HIFU, dá aquela lesão focal de zona periférica. Guiado por ressonância? Guiado por ressonância, uma hemiprostatectomia. Transuretral. Exato. E aí o que acontecia sempre é que assim, o grande ponto é difícil você achar esse paciente, que é aquele paciente que tem uma lesão focal, que é uma lesão focal clinicamente significativa, tem que ser uma lesão focal que seja de terço médio, que não seja uma lesão que vá necessariamente estar próxima da uretra. Então, o que os urologistas e esses que fizeram bastante casos, que eu acompanhei esse grupo, eles hoje têm dificuldades de achar esse paciente, selecionar esse paciente e depois seguir esse paciente. Então, aqui no nosso meio é uma terapia que já teve aquela empolgação inicial e agora ela está um pouco embaixo, com uma redução muito enorme do número de casos. A gente já viu algumas apresentações também a dificuldade de seguir esses pacientes. Se algum paciente como esse que fez terapia focal, depois ele tem uma elevação do PSA, é um paciente extremamente complicado da gente avaliar uma recorrência naquele tecido que fez. Então, acho que tem alguns desafios aí. A experiência que a gente tem aqui basicamente é essa. Acho que a teranóstica talvez esteja crescendo mais do que terapia focal, né? Eu vi alguns casos pós-HIFU e realmente é muito difícil saber o que é alteração pós-tratamento, o que é tumor viável. Então, eu não vi tantos casos assim, acho que o Red tem mais prática que eu, mas eu acho que na prática o que eu vejo mais é essa teranóstica, né, de principalmente tratar pacientes com múltiplas metástases e tentar transformar o câncer de próstata metastático em uma doença crônica, né? Acho que essa que é a maior tendência nesse contexto. Sí, está claro que la teragnosis en el cáncer de próstata con PSMA con lutecio va a ser un game changer, un jugador que va a cambiar el partido, va a alargar la vida a muchísimos pacientes que se van a beneficiar. No solamente va a pasar en el cáncer de próstata, cuando venga sobre todo el FAPI, que va a ser pantumoral, se va en todos los pacientes metastásicos que no responden a la terapia, se va a utilizar cada vez más. Bueno, y ahí realmente de nuevo el PET va a ser fundamental en la identificación y selección terapéutica de estos pacientes. No sé si lo utilizáis en alguno de vuestros centros, la teragnosis, de forma habitual, y en qué grupo de pacientes son los que realmente se están utilizando versus terapias sistémicas de otro tipo. Sobre a terapia, a gente tem o grupo de medicina nuclear lá no hospital, eles têm alguma experiência, até onde eu sei são poucos casos que eles têm realizando, mas sim, eles realizam, e são basicamente nesses pacientes que já passaram por todas as possibilidades terapêuticas, e aí eles estão utilizando esses pacientes que já passaram porque hoje o tratamento desses pacientes é uma gama enorme de possibilidades. Quando a gente vai discutir com o oncologista, a gente entra desde o tratamento padrão, com quimioterapia com docetaxel, até novas drogas anti-androgênicas. Então, hoje o tratamento desse paciente, eles dispõem de um arsenal muito grande. E o papel ainda da teranóstica está sendo colocado em meio a esse arsenal que os oncologistas têm. Pero lo hacen ya cuando el paciente es castración resistente, o después de castración resistente prueban con droga y luego final teragnosis. ¿En qué momento? ¿Sabem em que momento lo estão utilizando? Os casos que eu vi foram os casos já ao final, castração resistente. Já nesse cenário, os casos que eu vi. Agora, realmente, a gente vê todos os congressos têm sido trazido novidades sobre esses pacientes, sobre a colocação. Em que momento vai ser colocado nesses pacientes ainda. Mas os cenários que eu já vi são cenários que eram castração resistente. Também foram mais como última linha. Como assim. última línea. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando. Diego, ¿alguna conclusión? Darte la enhorabuena de nuevo, y porque creo que este artículo es un buen ejemplo de lo que Radiographics puede representar, cómo te puede leer un artículo y tener una visión general del papel de las técnicas de imagen en el cáncer de próstata para el no especialista, y eso realmente
resumirlo en 5.000 palabras es todo un reto, así que enhorabuena. No sé si quiera añadir algo. Primeiro, gostaria de agradecer novamente o convite, né? Foi um prazer participar desse debate. E assim, foi muito prazeroso, né, fazer esse trabalho, né, que a gente tem um incentivo desde o início da residência, né, a entrar no meio científico, né, fazer pesquisas. Então, né, incentivo a todos os residentes, né, como eu fiz durante a residência, a, né, procurarem enviar trabalhos para o RCNA, né, posters, né, que a gente aprende muito com isso, tá? E é isso, muito obrigado mais uma vez. Natalie Reyes, ¿qué pensáis? ¿Cuál es el papel, ya para concluir, del radiólogo en los comités de tumores de cáncer de próstata? ¿Somos parte central? ¿Todavía somos secundarios? ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo crees que va a evolucionar? Eu acho que a gente é central, Antônio, por um motivo. A reunião não começa sem o radiologista. Então, acho que a gente é parte central. Certamente nós somos parte central. Eu participo já há muitos anos de board, especificamente de câncer, de urogenital. Então, assim, sem o radiologista a reunião não começa. Então, eu acho que nós somos muito importantes. Concordo. E lá a gente tem um dia específico para PET-PSMA, que também não começa sem a presença do médico da imagem. Então, com certeza a gente é central, mas dependendo do país, com aquela história de escassez de médicos de imagem, talvez a gente esteja perdendo um pouco espaço por conta disso. Mas como tem mais gente aplicando para radiologia, essa tendência vai mudar. Sí. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El papel del radiólogo en el cáncer de próstata ha cambiado. Ahora empieza todo el algoritmo diagnóstico con una prueba de imagen, con la resonancia magnética, lo cual ya nos hace que seamos la puerta de entrada, y además estamos teniendo más papeles en otros escenarios como la recidiva, con el PET-PSMA, dirección de terapia focal y sistémica, y bueno, realmente era el único órgano donde prácticamente se hacían biopsias a ciegas, sin guía de imagen, y ahora mismo ha cambiado, como es lógico. Y bueno, esto es un buen ejemplo, un gran resumen de todas las técnicas de las que disponemos actualmente para dirigir a los urólogos, ayudar a la estratificación y selección terapéutica de los pacientes con cáncer de próstata, que es una enfermedad muy, muy heterogénea, pero afortunadamente cada vez tenemos más herramientas de imagen en este caso para mejorar el diagnóstico y tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes. Pues nada, con esto damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a Natalie, a Reyes, Obrigada. Sobre todo a Diego por la presentación. Obrigado. Y para Radiographics es un honor que la JPR haya tenido el honor de darnos la oportunidad de hacer esta Journal Club, que ha sido una gran experiencia. Espero que todos los espectadores lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.